Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gostaria de agradecer a interação de vocês e a todos os inscritos também. Vamos para mais um relato incrível de um inscrito. Sou Mariana, tenho 34 anos e moro no Rio de Janeiro com meu marido Felipe e nossa filha Isabela, de 7 anos. Sou inscrita do canal há 2 anos e nunca imaginei que um dia estaria escrevendo uma dessas cartas. Mas depois de tudo que aconteceu, preciso compartilhar nossa experiência. Talvez vocês possam me ajudar a entender o que realmente aconteceu na nossa casa. Tudo começou em março deste ano, logo após nos mudarmos para uma casa nova no bairro da Tijuca. Era uma casa antiga, dos anos 70, mas bem conservada. Isabela estava tendo dificuldades para se adaptar à mudança, nova escola, novos amigos, novo quarto. Foi nesse período que ela começou a falar sobre Pedro. Mamãe, conheci um amigo novo hoje, ela disse no primeiro dia, voltando da escola. O nome dele é Pedro e ele mora aqui em casa também. Achei que fosse algum colega da escola nova, então perguntei se ele estudava com ela. Não, mamãe. Ele mora no sótão lá de cima. Disse que sempre morou aqui. Nossa casa não tinha sótão, apenas um pequeno compartimento no telhado para guardar coisas antigas dos antigos donos. Felipe e eu nos entreolhamos, mas decidimos não dar importância. Criança tem muita imaginação, especialmente em momentos de mudança. Nas primeiras semanas, Pedro parecia ser exatamente o que Isabela precisava. Ela estava mais alegre, brincava sozinha por horas e não reclamava mais da casa nova. Toda tarde, depois da escola, ela subia correndo para o quarto e dizia: "Vou brincar com o Pedro." Pedro, segundo Isabela, tinha 8 anos, cabelos castanhos e usava sempre a mesma roupa, uma camisa azul e uma calça jeans. Ele é muito engraçado, mamãe. Conta histórias incríveis sobre como era a casa antes da gente chegar. Isabela descrevia as brincadeiras deles em detalhes. Jogavam bola no quarto, montavam quebra-cabeças, e Pedro ensinava músicas antigas para ela. O mais interessante era como Isabela começou a saber coisas sobre a casa que nem nós sabíamos. Ela nos contou que havia uma horta nos fundos anos atrás, e quando investigamos, realmente encontramos vestígios de uma antiga plantação. O Pedro disse que a dona da casa plantava tomates ali. Ela explicou naturalmente. Depois de um mês, notamos as primeiras mudanças estranhas. Isabela começou a pedir para colocar um prato extra na mesa. "O Pedro quer jantar com a gente hoje", ela dizia. Inicialmente, achamos fofo e brincávamos junto, servindo comida no prato vazio. Mas Pedro começou a ter opiniões sobre tudo. "O Pedro não gosta dessa comida. O Pedro disse que esse programa de TV é chato. O Pedro acha que vocês deveriam me deixar dormir mais tarde." Isabela começou a usar Pedro como desculpa para tudo que não queria fazer. Felipe ficou preocupado quando Isabela começou a conversar em voz baixa no quarto, como se estivesse contando segredos. Quando perguntávamos sobre o que conversavam, ela dizia: "São coisas nossas, papai. O Pedro não quer que vocês saibam ainda." Pedro começou a se tornar mais presente em nossas vidas. Isabela descrevia sua personalidade em detalhes. Ele era corajoso, sabia muitas coisas sobre a casa e o bairro, mas às vezes ficava triste porque sentia falta da família dele. "Onde está a família do Pedro?" perguntei um dia. "Eles foram embora há muito tempo, mamãe. Por isso ele ficou aqui sozinho." Começamos a ouvir Isabela rindo sozinha no quarto, mas eram risadas diferentes, mais agudas, como se houvesse 2 crianças brincando. Quando subíamos para ver, encontrávamos ela brincando normalmente, mas com 2 conjuntos de brinquedos espalhados pelo chão. Pedro também começou a ajudar Isabela com tarefas que ela não conseguia fazer sozinha. Encontrávamos livros pesados que ela não conseguiria mover sozinha em lugares diferentes. "O Pedro me ajudou a pegar o livro lá de cima", ela explicava inocentemente. "A primeira coisa realmente estranha aconteceu em uma manhã de sábado. Acordei com barulhos vindos do andar de cima, passos pesados, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Pensei que fosse Isabela, mas quando fui verificar, ela estava dormindo profundamente no quarto dela." Felipe também começou a ouvir coisas. "Tem alguém conversando lá em cima", ele dizia durante a madrugada. Subíamos para verificar e não encontrávamos nada, apenas Isabela dormindo tranquilamente. Mas o estranho era que, mesmo dormindo, ela às vezes sorria e sussurrava palavras que não conseguíamos entender. Isabela começou a saber coisas que não deveria saber. Um dia, ela me disse: "Mamãe,
O Pedro falou que a senhora que morava aqui antes fazia bolo de chocolate toda sexta-feira. Quando liguei para a imobiliária para confirmar, descobri que a antiga proprietária realmente tinha essa tradição. Por volta do segundo mês, Isabela começou a ficar mais rebelde. Quando contrariada, ela dizia: "O Pedro disse que vocês não entendem nada", ou "O Pedro falou que pais de verdade deixariam eu fazer isso". Era como se Pedro estivesse constantemente sussurrando coisas no ouvido dela, influenciando seu comportamento. As brincadeiras também mudaram. Isabela começou a brincar de casinha, mas de um jeito estranho. Ela fazia vozes diferentes, uma mais aguda, dela, e outra mais grave, que supostamente era Pedro. As conversas que escutávamos eram perturbadoras. "Você vai morar aqui para sempre comigo", na voz grave. "Mas e meus pais?", na voz dela. "Eles não importam, só eu importo". Felipe decidiu investigar a história da casa. Descobrimos que 3 famílias diferentes haviam morado lá nos últimos 10 anos, e todas se mudaram repentinamente, sem explicação clara. A imobiliária apenas disse que questões pessoais levaram às mudanças. As noites se tornaram um pesadelo. Isabela começou a acordar no meio da madrugada, sempre entre 3 horas e 4 horas da manhã. Ela ficava sentada na cama, olhando fixamente para um canto do quarto, conversando baixinho. Quando nos aproximávamos, ela dizia: "O Pedro não consegue dormir. Ele fica pensando na família dele". Uma noite, ouvi Isabela caminhando pelo corredor. Fui verificar e a encontrei parada em frente ao pequeno alçapão do sótão, olhando para cima. "O que você está fazendo aqui, amor?", perguntei. Ela me olhou com os olhos vidrados e disse: "O Pedro quer me mostrar onde ele guarda as coisas especiais dele". Aquilo me deu calafrios. Felipe instalou uma câmera no quarto da Isabela para monitorar o que acontecia durante a noite. As gravações mostravam ela conversando sozinha, mas o áudio captava sussurros que não conseguíamos identificar de onde vinham. Em algumas gravações, objetos no quarto pareciam se mover sozinhos. Decidimos investigar o sótão. Felipe subiu lá com uma lanterna e encontrou coisas que nos deixaram em pânico. Havia brinquedos antigos, roupas de criança dos anos 80, e fotos de um menino de cabelos castanhos, usando camisa azul e calça jeans, exatamente como Isabela descrevia Pedro. Mais perturbador ainda, havia um diário escrito por uma criança. As páginas falavam sobre se sentir sozinho, sobre como os pais foram embora e como ele esperava encontrar novos amigos. As últimas páginas eram mais sombrias. "Quando alguém novo vier morar aqui, eu vou fazer eles ficarem comigo para sempre". No fundo do sótão, Felipe encontrou recortes de jornal antigos. Um deles, de 1987, falava sobre o desaparecimento de um menino de 8 anos chamado Pedro Silva, que havia sumido da própria casa. A foto no jornal era idêntica às fotos que encontramos no sótão. Depois da nossa descoberta no sótão, as coisas pioraram drasticamente. Pedro começou a se manifestar durante o dia também. Encontrávamos pegadas pequenas e sujas no chão, brinquedos espalhados pela casa toda, e janelas abertas que tínhamos certeza de ter fechado. Isabela começou a defender Pedro com agressividade. "Vocês não podem falar mal do meu amigo", ela gritava quando tentávamos conversar sobre a situação. "Ele disse que vocês querem separar a gente, mas eu não vou deixar". O mais assustador era que Isabela começou a repetir coisas que não poderia saber. Ela sabia detalhes sobre nossas conversas privadas, sobre problemas no trabalho do Felipe, sobre ligações telefônicas que fazíamos quando ela não estava por perto. "O Pedro escuta tudo", ela dizia com naturalidade. Pedro começou a dar conselhos para Isabela que eram claramente manipuladores. "O Pedro disse que vocês não me amam de verdade", ela começou a repetir. "Ele falou que pais que amam os filhos deixam eles fazerem o que querem". A personalidade doce da nossa filha estava sendo substituída por algo mais sombrio e calculista. Isabela começou a mentir compulsivamente, sempre culpando Pedro. Comida desaparecendo da geladeira, objetos quebrados, bagunça pela casa, tudo era culpa do Pedro. Quando a confrontávamos, ela dizia: "Ele disse que vocês não vão acreditar em mim mesmo, então tanto faz". O relacionamento com os colegas da escola também se deteriorou. A professora nos chamou porque Isabela estava contando histórias perturbadoras sobre seu amigo que mora em casa e como ele sabia coisas sobre as famílias dos outros alunos. Algumas crianças estavam com medo dela. A situação saiu completamente do controle numa noite de quarta-feira.
Eu estava cozinhando quando ouvi um estrondo vindo do andar de cima. Corremos para ver o que havia acontecido e encontramos o quarto da Isabela em completa desordem. Móveis virados, gavetas abertas, roupas espalhadas pelo chão. Isabela estava sentada no meio da bagunça, sorrindo calmamente. O Pedro ficou bravo porque vocês mexeram nas coisas dele no sótão. Ela disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele disse que agora vocês vão ter que conhecê-lo direito. Naquela noite, todos nós ouvimos passos pesados no corredor, portas batendo, e o que parecia ser alguém arrastando móveis. Felipe foi verificar várias vezes, mas nunca encontrou ninguém. Isabela dormia profundamente durante todo o barulho. Na manhã seguinte, encontramos mensagens escritas com giz de cera nas paredes da casa. Pedro mora aqui e estava escrito na parede do corredor. Isabela é minha amiga agora estava no espelho do banheiro. Vocês não podem nos separar estava na porta da cozinha. Isabela não sabia escrever frases completas ainda, apenas palavras simples. Quando perguntamos sobre as mensagens, ela disse: o Pedro está aprendendo a conversar com vocês também. Ele quer que vocês entendam que somos uma família agora. As mensagens começaram a aparecer diariamente. Algumas eram mais agressivas. Saiam da minha casa, Isabela vai ficar comigo, vocês não entendem nada. Felipe tentou limpar as paredes, mas as mensagens reapareciam durante a noite. Isabela começou a apresentar mudanças de personalidade drásticas. Durante algumas horas do dia, ela era nossa filha normal, carinhosa, brincalhona, inocente. Mas em outros momentos, especialmente à noite, ela se tornava uma pessoa completamente diferente. Nesses momentos sombrios, Isabela falava com uma voz mais grave e madura. Ela sabia coisas que uma criança de 7 anos não deveria saber, detalhes sobre o passado da casa, sobre a vida dos vizinhos, sobre eventos que aconteceram antes dela nascer. Pedro me conta tudo, ela dizia com um sorriso perturbador. Uma noite, acordei com Isabela parada ao lado da minha cama, me observando no escuro. Quando acendi a luz, ela disse com aquela voz estranha: Pedro quer saber por que vocês não gostam dele. Ele só quer uma família de novo. Os olhos dela estavam diferentes, mais frios, mais calculistas. As coisas chegaram ao limite quando Isabela começou a falar sobre o plano do Pedro. Ele disse que tem um jeito da gente ficar junto para sempre, ela explicou numa tarde, brincando tranquilamente com suas bonecas. O Pedro conhece um lugar especial onde famílias ficam juntas e nunca se separam. Quando perguntamos onde era esse lugar, ela apontou para o sótão. Lá em cima. Pedro disse que é lindo, que não dói nada, e que depois a gente nunca mais vai ter problemas. A maneira casual como ela falava sobre isso nos apavorou. Felipe e eu percebemos que precisávamos tirar Isabela de casa imediatamente. Mas quando tentamos conversar com ela sobre sair de viagem, ela teve uma crise de pânico. Não. O Pedro não vai deixar. Ele disse que se vocês tentarem me levar embora, ele vai ficar muito, muito bravo. Decidimos agir rapidamente. Enquanto Isabela estava na escola, empacotamos algumas coisas essenciais e fomos buscá-la mais cedo, inventando uma desculpa sobre uma emergência familiar. Durante o caminho para a casa da minha mãe, Isabela chorou compulsivamente, gritando que Pedro estava com raiva e que ele ia nos encontrar. Ficamos na casa da minha mãe por uma semana. Durante esse período, Isabela voltou gradualmente ao normal. Ela parou de falar sobre Pedro, voltou a brincar normalmente, e sua personalidade doce retornou completamente. Era como se tivesse acordado de um pesadelo. Contratamos uma empresa de mudanças para retirar nossos pertences da casa. Os funcionários nos ligaram no meio do processo, dizendo que não conseguiam trabalhar lá, ferramentas desapareciam, ouviam vozes de crianças chorando, e uma sensação de mal-estar tomava conta de todos que entravam na casa. Conseguimos uma casa nova em outro bairro. Isabela se adaptou rapidamente e nunca mais mencionou Pedro. Mas às vezes, durante a noite, eu a escuto sussurrando no sono: Desculpa, Pedro. Eu não podia ficar. Estou escrevendo isso 6 meses depois dos eventos. Isabela está bem, fazendo terapia e vivendo uma vida normal de criança. Mas eu ainda tenho pesadelo sobre aquela casa e sobre o menino que nunca conseguiu partir. Recentemente, soube que a casa foi demolida. A prefeitura alegou problemas estruturais, mas os vizinhos contaram que durante a demolição, os operários ouviram gritos de criança vindo de dentro das paredes. Nunca encontraram explicação para os sons.
Se vocês conhecem alguém que passou por algo similar, ou se tem alguma explicação para o que aconteceu conosco, por favor me escrevam. Preciso entender se aquilo foi real ou se foi algum tipo de distúrbio psicológico coletivo. Uma coisa é certa: algumas casas guardam segredos que deveriam permanecer enterrados. Com carinho e esperando respostas. Mariana Costa. PS. 2 semanas atrás, Isabela me perguntou do nada: Mamãe, você acha que o Pedro ainda está sozinho? Não soube o que responder. Nossa gente, que relato incrível! O que vocês acharam? Tem algum relato para contar? Manda pra gente no e-mail da descrição. Obrigado!